E quem não tem? Câmara Municipal de Afonso Bezerra, plenário vereadora Maria de Lourdes Bezerra, declaro aberta a 60ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Afonso Bezerra, realizada neste dia 10 de abril de 2023, no plenário vereadora Maria de Lourdes Bezerra. Presentes à sessão ordinária, senhoras e senhores vereadores, Aldenor Bezerra da Costa, Ana Carine da Silva, Regina Souza Xavier Machado Quintela, Francisco de Assis de Aquino, Gerivaldo Luiz de Almeida Figueiredo, Josemberto Pereira dos Santos, Sérgio Bandeira de Melo, Tiago de Souza, Valdir de Melo dos Santos. Havendo legal sobre a proteção de Deus e em nome do povo, iniciamos os nossos trabalhos de acordo com o que estabelece o regimento interno da Casa. Autorize primeiro o secretário, vereador Aldenor Bezerra da Costa, fazer a leitura da sessão ordinária. Ata da 59ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Afonso Bezerra, realizada no dia 27 de março de 2023, deste plenário vereador Lúcio Bezerra, sob a presidência da vereadora Ana Carine da Silva, presentes à sessão ordinária as senhoras e os senhores vereadores Aldenor Bezerra da Costa, Ana Carine da Silva, Regina Souza Xavier Machado, Francisco de Assis de Aquino, Gerivaldo Luiz e Valdir de Melo dos Santos. Havendo quórum legal sobre a proteção de Deus em nome do povo, iniciou os trabalhos de acordo com o que estabelece o regimento interno desta Casa Legislativa. Em seguida, a senhora presidente passou a palavra ao vereador Aldenor Bezerra da Costa, primeiro secretário, para proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata da sessão anterior, submeteu a referida ata em discussão. Não havendo discussão, submeteu em votação, foi aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Após a leitura da ata da sessão anterior, submeta a referida ata em discussão. E como não houve discussão, submeta em votação. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores e vereadores presentes na sessão ordinária. Após a aprovação da ata da sessão anterior, passo a leitura do expediente com o primeiro secretário vereador Aldenor Bezerra da Costa. Requerimento 0023/2022, autor Sérgio Bandeira de Melo, vereador do PL. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, por intermédio do presente, solicitar o apoio
dos novos colegas vereadores e vereadoras na aprovação desta proposição, que tem a finalidade de solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, João Batista da Cunha Neto, que sejam disponibilizadas urnas em todas as comunidades rurais para as eleições do Conselho Tutelar de 2023 neste município de Afonso Bezerra. Justificativa a solicitação era feita se dá a pedido dos moradores, a exemplo do que ocorre nas eleições convencionais, trazendo maior acessibilidade no seu direito de exercer o voto, ainda que facultativo, nas eleições para o Conselho Tutelar deste ano 2023 em nosso município. Plenário vereadora Maria Luz Bezerra, em 10 de abril de 2023, Sérgio Madeira de Melo, vereador do PL. Requerimento número 034/2023, Tiago de Souza Castelo, vereador do MDB. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, venho por intermédio do presente solicitar o apoio dos nossos colegas vereadores e vereadoras na aprovação desta proposição, que tem a finalidade solicitada ao excelentíssimo senhor Agricultura Joaquim Menino, a recuperação da estrada de acessos às comunidades de Floresta 1, Floresta 2 e Terra Nova. Feita se dá pela necessidade de recuperar a estrada que dá acesso às comunidades de Floresta 1, 2 e Terra Nova, onde a mesma encontra-se intransitável devido às últimas chuvas, e com isso a população está com dificuldade de acesso a essas comunidades, inclusive os veículos do transporte escolar, que com frequência estão atolando nesses trechos, obrigando os veículos a reduzirem suas rotas. Plenário vereadora Maria Luz Bezerra, em 10 de abril de 2023. Tiago de Souza Castelo, vereador do MDB. Requerimento número 029/2023, autora Gina Souza Xavier Pachá Quintela, vereadora do PL. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, venho por intermédio do presente solicitar o apoio dos novos colegas vereadores e vereadora na aprovação desta proposição, que tem a finalidade de solicitar do excelentíssimo senhor prefeito municipal João Batista da Cunha Neto, através da Secretaria Municipal de Obras, o calçamento da rua Nossa Senhora das Graças, neste município de Afonso Bezerra. Justificativa, este requerimento é um apelo dos moradores da rua supracitada, notadamente daqueles que residem na rua, bem como daqueles que usufruem dessa via diariamente. Por essa razão, apresento esse instrumento legislativo para a apreciação e aprovação dos novos pares, na tentativa de levar melhoria e cuidado para aquela gente tão querida. Plenário vereadora Maria de Luz Bezerra, em 10 de abril de 2023. Regina Souza Xavier Pachá Quintela, vereadora do PL. Requerimento número 037/2023, autor Josenberg Pereira dos Santos, vereador de Cidadania. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, venho por intermédio do presente solicitar o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadora na aprovação desta proposição, vereadoras, que tem a finalidade de solicitar ao excelentíssimo senhor João Batista da Cunha Neto, prefeito constitucional, a construção de uma praça pública no bairro Nova Descoberta, na Rua do Cruzeiro, e que seja dotada de playground e academia de saúde. Justificativa, a solicitação era feita se dá a pedido dos moradores do referido bairro, que fica localizado no município de Afonso Bezerra. Plenário, vereadora Maria de Luz Bezerra, em 10 de abril de 2023. Josenberg Pereira dos Santos, vereador do Cidadania. Mandato legislativo, vereador Josenberg Pereira dos Santos. Projeto de lei número 106/2023, dispõe sobre a votação para o Conselho Tutelar, modificando a redação do artigo 30 da Lei 746/2023, na cidade de Afonso Bezerra, e da outras providências. Prefeito Municipal da cidade de Afonso Bezerra, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com base na Lei Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Afonso Bezerra aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, artigo 30 da Lei Municipal 746/2023, de 31 de março de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação.
Os membros do Conselho Tutelar serão eleitos em sufrágio universal direto pelo voto facultativo e secreto de cidadãos com domicílio eleitoral no município, que deverá votar única e exclusivamente em um candidato. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Afonso Bezerra, 3 de abril de 2023, plenário vereadora Maria de Luz Bezerra, Josenberg Pereira dos Santos, vereador de Cidadania. Projeto de lei número 107/2023, autor Valdir Melo dos Santos, vereador do MDB. Denomina de vereador Cícero Francisco dos Santos o complexo esportivo Campo Society, localizado na comunidade de Canto Grande, neste município de Afonso Bezerra, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Afonso Bezerra, Estado do Rio Grande do Norte, decreta, artigo 1º, fica denominado de Cícero Francisco dos Santos o complexo esportivo Campo Society, localizado na comunidade de Canto Grande, neste município de Afonso Bezerra, RN. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, ficam revogadas as disposições em contrário. Plenário vereadora Maria de Luz Bezerra, em 31 de março de 2023, Valdir Melo dos Santos, vereador do MDB. Ok, senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Senhora presidente, gostaria que a senhora desse como recebido o meu requerimento na noite de hoje, que solicita da presidência da mesa diretora desta casa, que cumprindo e concordando com a recomendação feita pelo Ministério Público do ano passado, que seja feito de imediato concurso público para a nossa Casa Legislativa, para atender a necessidade da Câmara Municipal de Afonso Bezerra. Vou redigir o requerimento, só fazendo essa solicitação. Gostaria que a senhora acatasse na noite de hoje esse requerimento. Tranquilo. Após a leitura do expediente, passo para o pequeno expediente. E como não há nenhum vereador inscrito, passo para o grande expediente, facultando a palavra ao vereador que queira fazer uso da mesma. Pela ordem, senhora presidente. Vereador Josenberg Santos, tá? Senhora presidente, colega vereadora Regina Souza, colegas vereadores, assistência aqui presente e os que nos ouvem pela rádio Palmeiras do Rio Cabugi e pelas redes sociais. Eu gostaria inicialmente de fazer aqui a defesa do meu requerimento, que trata acerca de uma solicitação nossa para a construção de uma praça no bairro Nova Descoberta, mais precisamente na Rua do Cruzeiro. Vereador Serginho, a construção da praça do bairro Santo Antônio fez motivar o desejo de outros bairros de serem contemplados também com esse equipamento de lazer. Vereador Tico, nós sabemos que as praças, geralmente, elas ficam nas vias principais do município e muitas vezes as ruas mais afastadas não são reconhecidas e não recebem esses investimentos. Nós conseguimos, por meio do deputado Jorge Soares, a emenda de R$100 mil, que garantiu a construção da praça do bairro Santo Antônio. Mas é importante que isso se torne uma realidade para outros bairros do município de Afonso Bezerra. Porque a praça, e nós que somos aqui do interior, sabemos que a vida começa na praça.
é na praça que muitas vezes a criança vai para brincar, é na praça que os casais começam a namorar e aí formam famílias, é na praça em que os idosos têm a chance de poder interagir com outros idosos. Então, nós temos essa característica, essa cultura de cidade de interior, onde a praça ela é muito importante, porque também ela traz, esse investimento traz valorização aos imóveis que ficam naquele entorno. Então, a gente está pedindo ali para o bairro Nova Descoberta, que não tem, exceto aquela praça principal, não tem nenhuma outra praça. E ali na Rua do Cruzeiro, mais precisamente, detém lá um terreno que daria muito bem para comportar uma praça nos moldes desse modelo que está sendo feito. Foi assim na Praça dos Paulinos e foi assim na Praça do bairro Santo Antônio. Então, a gente está pedindo, por meio desse requerimento, talvez fazendo o mesmo caminho que fizemos no nosso mandato passado, quando pedimos ao prefeito da época, que ele não fez, e depois fomos conquistar, junto desse mandato, através de uma emenda do deputado George, a tão sonhada Praça do bairro Santo Antônio. Então, nós estamos aqui solicitando essa praça. Também quero aqui trazer uma reclamação, vereador Gerri, dos moradores da comunidade do Paraíso. O ônibus que atende as crianças, vereador Valdir, do Paraíso, tem um grave problema. O ônibus está com o ar-condicionado quebrado, as janelas estão todas vedadas e as crianças saem daqui até a casa delas, vamos dizer assim, como se estivesse numa câmara de gás, como se estivesse numa sauna. Elas vão pegando fogo mesmo, chegam muitas delas em casa passando mal, porque são crianças e isso causa um processo de desidratação na criança. Então, é muito importante que as pessoas que são responsáveis pelo transporte público, e principalmente no transporte escolar, que vejam imediatamente, porque, se não me engano, esse ônibus é um ônibus de um particular, de um empresário, então que ele faça o conserto desse ar-condicionado o quanto antes possível. Vereador Regina, não é possível que a gente possa admitir que as nossas crianças recebam um transporte de péssima qualidade, porque um ônibus desse, cheio de crianças, que saem ali já da escola, cansadas, irem até o local, sem ter o ar-condicionado funcionando, muitas vezes ligado ao ar, vereador Valdir, que joga ar quente para dentro daquele, porque ele não tem condições de abrir, porque as janelas são vedadas. Essa é a informação que nos chega. Então, assim, não podemos aceitar um tipo de tratamento desse. Então, é importante que seja cobrado desse empresário que detém a concessão desta linha, que ganhou por meio de alguma licitação, para que ele possa dar conforto a esses estudantes, porque é inadmissível que as crianças passem por transtornos todos os dias quando é dia de aula. Que venham e voltem numa condição dessa. É desumano para crianças pequenas. Então, assim, nós não podemos admitir e pedimos que seja visto isso aí, até porque o empresário explora a linha, então ele tem que dar a melhor condição dos seus transportes. Levar para manutenção, consertar esse ar-condicionado e dar um carro que seja, vamos dizer assim, digno para essas crianças estarem sendo trafegadas. Porque chegar passando mal uma criança dessa, como é que fica a cabeça do pai e da mãe? Então, assim, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, estamos cobrando aqui. Outro ponto também é a questão do calçamento ali da projetada, mais precisamente após o campo de futebol. Então, assim, aquele calçamento tem muito problema, é importante que a gestão veja a manutenção desse calçamento, porque muita gente já está reclamando. Eu quero entrar aqui também na questão agora da nossa audiência pública, até como uma prestação de conta aos senhores vereadores que aqui não puderam se fazer presente. O vereador Valdir que estava, o vereador Tiago, a vereadora Regina justificou, os demais não mandaram justificativa da ausência, mas o que eu quero dizer é o seguinte: infelizmente, os professores estiveram aqui na maior boa vontade possível para discutir, para debater, para buscar um entendimento, mas a gestão, mesmo tendo sido convidada na pessoa do prefeito, na pessoa dos seus secretários, assessores jurídicos, aqui não enviou ninguém. Primeiro, eu entendo como uma falta de respeito a esta casa, até porque o prefeito gosta de nos chamar colegas, porque ele foi vereador por 2 mandatos aqui. Então, eu acredito, vereadora Regina, que o prefeito Neto saiba da importância que tem uma Casa Legislativa. Quando a Casa Legislativa se coloca na condição de mediadora, vereador Tiago, é porque ela quer, na realidade, ajudar, ela quer destravar o diálogo que não está acontecendo. Mas a gestão deu um mau exemplo de falta de educação, de falta de respeito com esta casa, não enviou nenhum representante. Aqui esteve o secretário Lalia, querendo fazer proselitismo, não trouxe nenhuma proposta, não trouxe nada oficial da gestão, mas queria fazer proselitismo. Mas teve direito à palavra, sim, mas obviamente que não nos trouxe nada convincente, porque nenhuma proposta trazia por parte da gestão.
outras pessoas queriam falar, mas não tem nenhuma autoridade para falar, eu que não quero nem citar o nome de quem. Porém, o que nós vimos agora no último sábado, o prefeito Neto de Zoraide foi até a rádio Palmeiras do Rio Cabugi, com todos os números possíveis. O vereador Jair, ele mais parecia o matemático Oswaldo de Souza, aquele que dizia no Fantástico, os números, eram muitos números, para todos os gostos, 1 milhão para cá, 300 mil para lá, 200 mil positivo, 300 mil negativo, eram muitos números. O que me causou, vereador Serginho, uma estranheza profunda. Se o prefeito estava tão preparado, por meio de sua assessoria, por que não veio ninguém para a audiência pública, vereador Tiago? Se o prefeito estava com tantos números, com riqueza de detalhes, se aprofundando na discussão, mas não quis vir e nem mandar ninguém a uma audiência pública, que tem uma importância fundamental, a importância de fazer a mediação entre as partes. O prefeito quis fazer um monólogo, onde sequer perguntas foram permitidas, porque eu mandei, inclusive, uma pergunta, e a minha pergunta era muito básica: por que o prefeito não mandou ninguém para a audiência pública, já que ele tinha tantos números a apresentar? Então, assim, eu entendo como uma falta de respeito. Eu acho que todos nós deveríamos sair em defesa desta casa, porque aqui, afinal, é a casa do povo, é a casa onde os debates são travados, e são travados num grau, vamos dizer assim, de qualidade. Onde nós queremos, na realidade, é o bem do povo de Afonso Bezerra. Nós queremos a evolução da educação deste município. Nós não queremos aqui criar um clima de animosidade ou de guerra entre qualquer pessoa ou entre a entidade dos professores e a gestão pública. Nós queremos, vereador Serginho, na realidade, é trazer luz ao debate. É servir de mediação, vereadora Regina. Porém, não sei por cargas d'água, o prefeito não mandou ninguém para cá. Nenhum secretário, nenhum assessor, nenhum advogado, absolutamente ninguém. Foi de uma indelicadeza com esta casa, foi de uma falta de compromisso com os professores, e eu acho que isso tão somente vai esgotando o caminho do diálogo, vai transformando, vamos dizer assim, a relação numa relação mais instável cada vez mais, onde o entendimento vai ficando mais difícil, porque falta, acima de tudo, respeito a esta casa e respeito a uma categoria importante. E o prefeito dizia uma coisa lá na sua entrevista que eu achei muito interessante, que tinham mais de 90 professores contratados, e dizia que o vigor que muitos tinham de defender os professores efetivos, não tinham de defender os contratados, até porque muitos ganhavam até menos do que um salário mínimo. Eu achei isso um absurdo, uma fala muito mal programada, porque se contrata mal e se paga mal, quem está pagando mal e contratando mal é a gestão. Não somos nós que defendemos a classe dos professores, até porque o mais importante era que houvesse um concurso público para termos mais professores efetivos e respeitarmos assim o piso salarial. Se está se contratando de todo jeito, de toda forma, primeiro beneficiado é a cooperativa, que inclusive tem contratos, vereador Serginho, em praticamente todo o Rio Grande do Norte, contestado pelo Ministério Público. E eu já, inclusive, mandei aqui para o prefeito um ofício pedindo a ele que sustasse o contrato com a Copedu, porque em muitos municípios, vereador Tico, o Ministério Público tem colocado a lupa em cima desta cooperativa e tem pedido o cancelamento destes contratos. Mas o prefeito aqui faz o inverso, ele contrata mais e mais por meio desta cooperativa e deixa de atender os professores efetivos. E aí causa uma discussão na rua, que muitos não têm entendimento, dizendo que professor ganha muito. O professor ganha o justo, e o justo é ganhar o piso, e o justo é ganhar, vereador Tiago, os reajustes que o piso tem. E o que nós temos visto aqui é que isso está preparando uma bomba com efeito futuro, porque à medida que não se dá o aumento, essas pessoas vão ajuizar, e aí vai chegar nas próximas gestões. À medida em que, vereador Serginho, as próximas gestões é que vão ficar com o encargo de pagar esses reajustes que não está sendo concedido pela atual gestão, que deveria estar se programando e apresentando uma proposta e pagando e parcelando, assim como está fazendo o governo do Estado, que agora apresentou uma proposta de escalonar, dar uma parte e depois ficar pagando, desde que no final do ano esteja completo os 14,94%. Então, assim, nós estamos sentindo isso, uma falta muito grande, e essa ausência da gestão aqui nesta casa foi uma falta de respeito. É uma pena que a gente não tem quem defenda esta casa, porque se tivesse, o prefeito deveria ouvir, porque ele errou. Haja vista que ele já foi vereador por 2 mandatos, teve assento nessa casa e nunca mais passará por esta casa, porque quem foi prefeito não quer voltar a ser vereador, não quer voltar mais a sentar nesta casa, vereadora Regina. Ninguém quer descer do pedestal para voltar a ser um simples mero mortal, um simples vereador.
Então o prefeito teve 2 mandatos por esta casa, chegou à condição de prefeito e certamente nunca mais voltará a esta casa, porque será esse prefeito do município de Afonso Bezerra. Mas no momento em que deveria mostrar que respeita a casa em que ele fez parte, já que ele nos chama de colegas, deveria ter enviado para cá alguém que pudesse vir e dizer: o prefeito tem a mesma proposta, a proposta é X. Mas não mandar ninguém e depois comparecer, menos de uma semana depois, vereador Tiago, para uma entrevista na rádio, com tantos números. O prefeito apresentou muitos números, poderia ter sido apresentado todos aqui na audiência pública. Então, assim, infelizmente, nos causa estranheza. Agora, vereadora Anne, eu gostaria agora de tratar acerca do nosso regimento. Recentemente, por 3 oportunidades, esta casa teve os seus trabalhos cancelados. Inicialmente foi em razão dos ataques, Vossa Excelência prudentemente cancelou, depois foi em razão de uma doença de um parente seu, e por último uma doença de Vossa Excelência. E eu quero dizer que respeito, porque caso de saúde é caso de saúde. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que todos nós aqui, quando tomamos posse, nós fizemos um juramento de respeitar a Constituição, de respeitar a lei, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município. E dentro da lei orgânica do município, está dito que nós temos que fazer, é prerrogativa do presidente, fazer valer e fazer cumprir o regimento desta casa. Eu não sei se Vossa Excelência já conseguiu ler, mas eu gostaria que Vossa Excelência lesse, que o fato de Vossa Excelência ficar doente, o que é plausível para qualquer ser humano, não dá a prerrogativa de Vossa Excelência cancelar uma sessão desta casa. Porque o nosso regimento traz, muito que claramente, que tão somente é uma questão de substituição. Quando Vossa Excelência foi eleita com a mesa diretora, que compõe de um vice-presidente, de um primeiro secretário e de um segundo secretário. Então, o que pode fazer Vossa Excelência num caso desse? Vossa Excelência delega ao seu vice-presidente, que ele, obviamente, vai conduzir os trabalhos desta casa. Se Vossa Excelência disser: olha, eu não quero que seja votado nada nesta noite, com certeza o seu vice-presidente vai compreender e não vai colocar nada para votar que não seja os nossos requerimentos. E eu concordo que, se houver alguma matéria polêmica, Vossa Excelência tem todo o direito de dizer: eu não gostaria que essa matéria fosse para discussão e votação hoje. Agora, o que não pode, vereadora, é Vossa Excelência cancelar a todo instante os trabalhos dessa casa. Essa casa é uma instituição perene, ela nunca vai se acabar. Desculpe a interrupção. Quantas vezes foram canceladas? 3. Por qual motivo? Eu já citei aqui. Uma foi a questão do ataque, depois foi um caso de um parente de Vossa Excelência que estava doente, depois foi Vossa Excelência. Desconheço essas 3 causas. Depois a gente pode ver, mas houveram 3 causas. Mas, bom, o que acontece? A grande questão é que Vossa Excelência não pode estar a todo instante cancelando os trabalhos dessa casa. Eu peço que Vossa Excelência olhe o regimento desta casa. O regimento desta casa, ele é justamente para nos dar os parâmetros de como nós temos que andar. Não é a pessoa na condição de presidente que vai dizer como esta casa vai andar. Isso existe um regimento interno. O regimento interno é a luz que vai pairar sobre nossas cabeças para dirimir as dúvidas que surgirão ao longo do seu mandato. Então, na hora que houver um caso desse, Vossa Excelência tão somente convoca o seu vice-presidente. Se ele estiver impossível de comparecer, o primeiro secretário vai tomar assento na direção dos trabalhos e convoca 2 outros vereadores para tomar assento na mesa diretora. Agora, o que nós não podemos é que, a cada vez que aconteça um problema, haja uma interrupção. A interrupção causa prejuízo à sociedade de Afonso Bezerra. Esta casa deixa de produzir, deixa de defender. São crianças que estão andando em ônibus que não tem ar-condicionado. Casas que estão faltando água. Professores que estão cobrando reajuste. Então, tem muita coisa para ser debatida, para a gente não somente paralisar os trabalhos desta casa, porque a gente acha que não deve ter os trabalhos. Então, assim, quando Vossa Excelência foi eleita, e Vossa Excelência jurou cumprir esse regimento, jurou cumprir a lei orgânica do município, e todos nós estamos aqui para isso. Então, assim, eu peço a Vossa Excelência que coloque a mão na consciência. Não podemos estar paralisando essa casa. Para isso foi eleita uma mesa diretora. Eu não preciso ensinar. Está aqui no regimento da casa. Está aqui é uma simples leitura que vai fazer com que Vossa Excelência entenda qual é o papel da presidência. A presidência pode muito, mas não pode tudo. Não pode tudo. E não poder tudo é estar cancelando a toda hora os nossos trabalhos. Eu já estou falando aqui toda hora no sentido futuro, para que não aconteça outras ocasiões, porque aqui nós somos um colegiado. E o colegiado tem 9 membros. E a mesa diretora tem lá os artigos que prevê a mera substituição. Se houver uma necessidade de uma substituição, Vossa Excelência tem todo o direito
de convocar o vice-presidente. Se o vice-presidente não puder, convoca o primeiro secretário, que já foi presidente por 3 vezes, sabe muito bem conduzir esta casa. Agora, não podemos admitir, na condição de membro desta casa, que haja interrupções o tempo todo. Que Vossa Excelência diga, não, hoje não vai ter sessão, estou cancelando a sessão. Quando Vossa Excelência pode muito bem pegar o telefone, ligar para o seu vice-presidente e dizer, vereador, hoje Vossa Excelência vai presidir esta casa. Tenho certeza que ele não vai fugir ao que ele foi eleito. E se a mesa diretora não estiver satisfeita, aí faça uma renúncia coletiva. A gente vai eleger a nova mesa diretora. Agora, o que não pode é ninguém fugir às suas responsabilidades. Para isso, vereador Serginho, que foi eleito a mesa diretora. A gente pode concordar, podemos fazer jogo aqui de cena, fazer jogo de grupo, mas a verdade é que esta casa não pode sofrer interrupções dos seus trabalhos. Isso é um prejuízo à sociedade. A classe política já é muito desgastada, já é muito desacreditada, que não produz, que custa caro. A gente vê em grupo de WhatsApp a discussão aqui de pessoas dizendo que a Câmara não serve para nada. Nessa discussão que foi levada a grupo de WhatsApp, pessoas dizendo que a vereadora não serve para nada, nunca resolveu nada. Então nós não temos a credibilidade porque nós somos desgastados pela própria classe política, vereador Tico. Mas aqui tem pessoas que querem trabalhar, aqui tem pessoas que querem produzir. Então tem que se dar o direito dessas outras pessoas produzirem, haja vista a necessidade que pode acontecer de Vossa Excelência não comparecer a um trabalho ou outro, é normal. Agora, convoque a sua mesa diretora, é um direito de Vossa Excelência, é um direito nosso estar nessa casa produzindo. Nós não estamos pedindo nada mais do que isso. Nós estamos pedindo que para esta casa permaneça em harmonia, permaneça pacífica, permaneça produzindo. Ela tem que estar aberta, primeiro para os seus membros e depois para a população. Não podemos administrar isso aqui como se fosse algo meu. A gente está na condição de presidente, amanhã ou depois está com a foto aqui como ex-presidente, e aí vai ter um legado atrás disso para ser estudado. Qual foi o legado daquela presidência? O que deixou para a população de Afonso Bezerra? Então não podemos, até com base no princípio, vou concluir, senhora presidente, até para que nós possamos cumprir o princípio da administração pública, um dos princípios consagrados é o princípio da impessoalidade. Vereador Tico, o princípio da impessoalidade é um dos princípios que está consagrado na administração pública. Já se passaram 3 minutos. Senhora presidente, eu vou concluir. Me dê mais só 1 minuto, eu vou concluir. Então, o que nós temos, na realidade, que ter é esse princípio consagrado dentro de nós, porque foi esse juramento que nós fizemos. O juramento de cumprir o regimento, de cumprir a lei orgânica, de respeitar a Constituição brasileira. E só haverá respeito se essa casa estiver aberta para produzir, independentemente de qualquer coisa que possa acontecer. Porque nessas meras situações, o regimento já previu, antes mesmo de nós pensarmos em ser vereadores, já havia previsão legal de uma mera substituição, convocando a mesa diretora desta casa. Muito obrigado. A palavra está facultada. A palavra continua facultada. E como não há mais nenhum vereador que queira fazer uso da mesma, passo para a ordem do dia, colocando em discussão a votação para as seguintes matérias. Questão de ato, senhor presidente. O pedido de fala da liderança é depois, né? É depois ou agora? Eu estou confundindo. É depois, né? É isso que eu tô... Mas você não tem liderança não, você sabe, né? Eu sim, eu sou... Você é segundo secretário. Não, eu sou líder do MDB. Sou líder do MDB. Requerimento número 028/2023. Vereadora Egina Souza. Requerimento da senhora vereadora Egina Souza.
requerer, através do gabinete do prefeito, a implantação da inclusão digital nas praças públicas do município, da zona urbana e da zona rural. Para discussão, submeto em votação. Aprovado por unanimidade. Só tem isso? Só tem isso? Mais alguma coisa? E como não há mais nada a tratar na ordem do dia, fica convocada a sessão ordinária para o dia 17 de abril de 2023, no horário regimental, com a seguinte em ordem do dia. Comunicação parlamentar. Pois não, vereador? Eu gostaria de solicitar meu tempo de liderança. O senhor passou da hora. Eu falei 2 vezes aqui. Ele é segundo secretário. Ele não pode ser líder. Ele é segundo secretário, ele não pode ser líder. Eu não posso ser líder, a senhora não pode ser líder, o Aldenor não pode ser líder, e o vereador mais velho, assumindo provisoriamente a segunda secretaria, não pode ser líder. Não, Regina, fala tanto, Regina. Eu estou encerrando a sessão. Comunicação parlamentar está encerrada. Presente sessão ordinária. Ainda tem tempo de parlamentar? Não tem mais nada. Assim agora virou Minha gente, eu falei aqui nessa... Encerra a sessão. Vamos ter calma, Aldenor. Eu estou errada, Aldenor? Peraí, vamos ter calma, que isso aqui não é casa de vocês, não. Porque senão a gente vai procurar a gente das formas legais. Porque dessa forma vocês vão abusar. Tempo de liderança é assim que termina. Vamos ter calma aí, porque Deus não de Deus. Que liderança? Apelar. E se é apelar, não tem problema. A gente também sabe apelar. Se é apelar, nós temos que apelar. Porque aí, por favor. Vamos, amor. Presidente, a senhora começa a falar, a senhora não dá mais atenção.